Um, dois, três, quatro. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje, do módulo 6 de Matemática 2, a gente vai falar sobre circunferências e círculo. E aí tudo que pode estar relacionado, né, que pode cair no vestibular é relacionado a esses dois elementos. A gente vai começar a aula falando sobre essa diferença, né, que existe entre circunferência e círculo, não significa uma mesma coisa, tá? E então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Adiantando um pouquinho o que vai rolar na aula de hoje, a gente também vai ter, né, por exemplo, lá na frente, falar de comprimento de circunferência, já está até aparecendo aí para você, né, no quadro, e a gente vai falar um pouquinho sobre comprimento de arcos. E aí nessa parte, eu acho que é a parte, assim, que você não pode sair da aula de hoje sem saber, né, falar de comprimento de circunferência, 2πr e como achar o comprimento de um arco. Depois, o tópico 3 ele vai começar também muito importante, nos dois primeiros subtópicos, quando a gente vai falar de ângulo central e ângulo inscrito. E os outros dois subtópicos, ângulo de segmento e ângulo, que é o 3.3 e ângulo de ângulo excêntrico, que é o 3.4, são duas partes assim que não são tão cobradas, mas ainda assim podem aparecer porque são elementos, né, da nossa circunferência e círculo, e enfim, como as cordas vão estar posicionadas e propriedades dentro disso. Né, e de dobramentos, melhor dizendo. Depois eu vou falar melhor sobre isso, mas quero dizer que o tópico 3, ele tem várias coisas, várias informações que começam a estar numa ordem decrescente de importância. Eu acho que logo de cara, os dois primeiros subtópicos são bem importantes e os outros dois nem tanto. Quando a gente for falar do tópico 4, aí sim, já é uma parte que eu acho que toda ela não é super importante, pode aparecer, mas não tem nem tanto histórico de aparecer, mas ainda assim eu queria falar sobre recursos que você pode ter até trabalhando na geometria de uma maneira geral, não necessariamente trabalhando para encontrar o tamanho de um segmento, mas trabalhando como, sabe, uma ferramenta ali que você pode ter como retas tangentes, né, duas retas tangentes numa circunferência tem o mesmo tamanho, enfim, a gente vai falar sobre coisas e eu vou sinalizando para vocês, obviamente, aonde que é novamente importante e aonde que não é, só para fazer um resumo do que vai rolar hoje, tranquilo? Em alguns momentos eu vou mexer a câmera aí, enfim, nesse início ainda me adaptando, mas é porque eu vou precisar inserir um rascunho aí pra gente. Então, em alguns momentos eu vou precisar mexer aí, então já te antecipando esse susto que você pode tomar. Tranquilo? Bom, eu queria começar a aula de hoje falando também quanto à importância, que assim, a parte, como eu te disse, tem duas coisas aí muito fundamentais, né? São a parte de comprimento e comprimento de arcos, então vamos dar muita atenção. E aí eu vou recomendar alguns exercícios para vocês e no final tem aquela bateria de exercícios de 5 da folha Z. Bora lá? Sem mais delongas? Bom, eu queria começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre essa diferença, né? A circunferência ela tem uma diferença de definição mesmo, tá? Não é a mesma coisa, inclusive várias questões, inclusive, cometem essa gafe né, o erro mesmo, não é a mesma coisa. Vamos lá. Circunferência é a linha que limita uma região, então seria essa borda, tudo bem? Círculo é justamente a região que a circunferência delimitou. Então, quando a gente tem a circunferência, tudo bem? Esses infinitos pontos aqui, com uma distância igual até o centro, que é a definição, né, de circunferência, ou seja, qualquer ponto tem uma igual distância em relação ao centro. Então, se eu pegar um ponto daqui, esse ponto, dentre os infinitos, e traçar um segmento até o centro, essa distância entre eles é a mesma que se eu pegar esse ponto aqui e traçar até aqui, ou pegar um ponto aqui debaixo, sacou? Qualquer ponto na circunferência tem uma distância igual em relação ao centro. E essa distância que é constante, a gente chama ela de raio. Então, a gente define assim circunferência, né, uma reunião de pontos em que sempre a distância é a mesma, chamamos isso de raio, tranquilão? E queria definir com vocês algumas outras características. Por exemplo, círculo. Por definição, círculo é região. Então, na hora que a gente for calcular, por exemplo, né, investigar a circunferência, a gente vai estar investigando, por exemplo, medidas que vão sempre ser em centímetros, em decímetros, ou num recurso mais, né, mais matemático, sempre vai ser unidimensional essa medida. E a área, né, e o círculo vai ser sempre relacionado a uma área, uma região. E aí o cálculo do círculo não é mais unidimensional, né? E sim bidimensional. Então o círculo, quando a gente estiver calculando, vai ser sempre em centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados e por aí vai. Tranquilão? Então, circunferência é a borda, círculo é a região, é a área dentro. Tranquilo? Bom, circunferência, por definição, qualquer ponto em relação ao centro é a mesma distância, chamamos isso de raio. E aí eu queria começar falando, por exemplo, né, em algo que está completamente relacionado ao raio, que é justamente a ideia de corda. Bom, para falar de uma corda, eu falaria do seguinte, o que seria uma corda? Corda, basicamente, é qualquer segmento que venha a unir, vou colocar mais em cima, qualquer segmento que venha a unir dois vértices da circunferência. Então, se eu tenho dois vértices na circunferência, chamar ele de A e aqui embaixo de B, esse segmento aqui seria uma corda. Segmento que une A
e B. Então, vou colocar aqui para vocês. A corda seria segmento AB. Tá. E aí vocês já podem perceber que eu coloquei aqui também a ideia de arco. O que seria o arco? O arco seria justamente isso aqui, né? Essa parte de trás, que até remete a um arco e flecha mesmo, né? Então aqui é como se fosse a corda, né? Como se fosse aquele lugar onde você tem um maior apoio, onde você puxa. Bom, e o arco seria esse AB. Aí, arco AB é uma possibilidade de você, né, notar isso, AB assim com o arco em cima. Mas eu acho que isso aqui pode ser meio ambíguo, né? Porque arco AB, tanto essa parte daqui quanto essa parte daqui, arco AB também. Para não criar, geralmente a gente coloca, né, determina um ponto que esteja justamente entre os dois vértices que você quer ressaltar. Então, arco AB ou arco AMB, com esse arco em cima para você justamente, né, identificar para quem está lendo que é um arco. Tudo bem? Então, identificar um terceiro vértice, né, que faça parte desse arco, né, um vértice interior a esse arco, pode ser interessante, que pertença a esse arco. Bora lá. E justamente por conta da gente determinar a corda, determinar o arco, a gente consegue determinar um elemento mesmo que daquela comparação que eu fiz, que é a tal da flecha. O que seria a flecha? Galera, a flecha ela tem por característica unir, né, o ponto médio do arco. Então, vou considerar que esse ponto M é um médio do arco AMB. E ela une justamente com um ponto médio também, só que da corda. Chama aqui de N. Entendeu o que eu quis dizer? Então, a união do ponto médio da corda com o ponto médio do arco, MN, é o que a gente chama de flecha. E essa flecha, sempre ela vai formar 90 graus com a corda, com o que é, aqui no caso, o segmento, né? Porque aqui tudo bem, aqui é um segmento também, mas esse comprimento, ele aqui está linear, né, digamos assim. Tudo bem, eu consigo também colocar o AB de forma linear, né? Eu consigo achar esse comprimento. Mas pode gravar assim, perpendicular sempre à corda, beleza? Tá, então só para colocar aqui embaixo, a flecha é o segmento MN. Então aí falamos sobre elementos que são, digamos assim, quase todos eles são interiores ou fazem parte, né? Estão dentro ou fazem parte da circunferência. Estão dentro do círculo ou fazem parte da circunferência. E agora eu queria falar sobre as retas, né? Porque a gente também pode falar que a gente chama de posições relativas de algumas retas. Por exemplo, pode ser que uma reta ela tenha até um aspecto parecido com uma corda mesmo, né? Que eu chamaria essa reta de reta secante. A gente chamaria não, eu chamaria não, né? As pessoas chamam. Reta secante. O que é uma reta secante? Reta secante é aquela em que tem dois pontos de interseção com a circunferência. Tudo bem? Então, se tiver uma reta com dois pontos de interseção a uma circunferência, a gente chama essa reta de reta secante. Aí eu vou chamar ela de reta S, S de secante mesmo. Então, dois pontos. E aí você percebe que, na verdade, a corda é um segmento da secante, né? Um pedaço da secante. Sim? Kaique, mas tem quantas secantes? Infinitas, né? Você pode traçar várias retas aqui, tendo dois pontos de interseção, que é a característica da secante. Aí, justamente pegar esses vértices onde ela seca a circunferência, secciona, então justamente a gente vai ter isso aqui, seria uma cordinha também. Tranquilo? Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre uma outra reta também, ou a outra forma que uma reta qualquer pode se posicionar. Pode ser que uma reta ela tenha um único ponto de interseção com a circunferência, tá? Um único ponto de interseção. E quando essa reta tem um único ponto de interseção, eu vou chamar essa reta de reta T, que ela é justamente uma reta tangente. Tangente é sempre essa coisa que tem um ponto de interseção, tá? E aí uma propriedade que vai ter interessante, hein, galera? Anota aí. Sempre que você tem uma reta tangente, o raio, qualquer situação, tá? O raio sempre vai formar 90 graus no ponto de tangência. Então, de novo, sempre que você tem uma reta tangente, a reta tangente ela forma 90 graus, tudo bem? Tangente forma 90 graus com o raio, ou o raio forma 90 graus com a reta tangente, sempre no ponto de tangência. Tranquilo? Beleza, marquei aí. Vou fazer maior aqui. Beleza? Bom, e tem uma outra posição também que a reta pode ter, que é se essa reta ela tiver, por exemplo, 0 interseções, né, com a circunferência. Aí eu vou chamar essa reta de reta... chama RS... Chama de R mesmo. E ela vai ser exterior, né? Grava assim, ou remeta assim. Exterior. Que é justamente uma reta que, por exemplo, a gente também pode gravar assim, né? Uma coisa em comum é a distância delas em relação ao centro. A reta R, que é a reta que não tem interseção, vê se você entende, a distância dela até o centro é maior do que o raio.
A distância da reta tangente, que tem um ponto de interseção com a circunferência, a distância dela até o centro é igual ao raio. Enquanto a secante, ela tem uma distância dela em relação ao centro menor do que o raio. Então, eu vou colocar isso meio que anotado aqui embaixo. Ela tem uma distância menor do que o raio. Na tangente, a distância é igual ao raio. E a exterior, a distância é maior do que o raio. Tá? Pode ser informações aí que sejam, enfim, possam ajudar em algum momento. Tranquilo, gente? E eu comecei falando do raio, e assim, falei também depois da corda, e falei que a corda meio que tinha a ver, né, com o raio. Por que eu falei isso? Porque justamente quando a gente tem uma corda que passa pelo centro, essa vai ser a maior corda possível de uma circunferência. Então, dado uma circunferência qualquer, se eu tenho as cordas, né, porque não tem só uma, tem infinitas. Tem infinitas cordas que passam pelo centro. Pode ser aqui, pode ser na horizontal, diagonal, enfim. Mas sempre a maior corda possível é aquela que passa pelo centro, né? E aí, vê se você entende o que eu vou fazer. Esse desenho aqui. Deu uma tremidinha, agora foi. Bom, passou pelo centro, raio, e aqui do centro até aqui seria raio também, né? Então, sempre a maior corda, como eu disse, ela vai ser sempre 2 raios, né? Porque justamente passa pelo centro. E 2 raios é o que a gente chama de diâmetro. Então, grava aí. Diâmetro é sempre o dobro do raio. E o diâmetro sempre é a maior corda de uma circunferência. Tudo bem? Beleza? Tá. Eu acho que a partir daqui a gente já consegue falar de outras coisas bem melhor, assim, a partir disso aqui que a gente lembrou. Então, dá uma olhada aí. São todas as anotações que a gente fez, tranquilo? E agora a gente vai para o tópico 2.